Abrimos esta edição do Link Record News com informações do julgamento de Elise Matsunaga, que já começou aqui na capital paulista. Elise Matsunaga é acusada de matar e esquartejar o marido há 4 anos e meio dentro do apartamento do casal em São Paulo. Veja como vai ser o júri, que pode durar até uma semana. Elise Matsunaga vai ser julgada neste plenário do Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ela vai a júri popular, previsto no Código Penal para crimes contra a vida. Pessoas comuns vão decidir o futuro de Elise, que é acusada de ter matado e esquartejado o empresário Marcos Matsunaga, com quem era casada. O crime foi no apartamento do casal em maio de 2012. As câmeras de segurança flagraram Elise carregando 3 malas com as partes do corpo do marido. Devem comparecer ao tribunal 48 jurados, mas apenas 7 vão fazer parte do conselho de sentença. Eles são escolhidos por sorteio. À medida que os nomes são anunciados, a defesa e o Ministério Público podem recusar 3 jurados cada, sem justificativa. Elise é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Ela mata o Marcos por vingança e pensando no dinheiro dele. Esses elementos de prova estão vastamente demonstrados no processo. Ao descobrir uma traição dele, onde ela poderia muito bem se divorciar dele, ela não age assim. Até porque talvez a pensão que ela teria direito, sua filha, não fosse satisfatório na medida em que ela tinha uma vida de rainha. Esse seu relacionamento com ele a partir de 2004 foi contínuo? Foi. Qual era a frequência desses encontros, Elise? Quase todos os dias, dia sim, dia não. Você tinha conhecimento que ele era casado? Ele tinha filho? Não. Estão previstas 22 testemunhas entre acusação e defesa. O julgamento pode durar até uma semana. Os jurados ficam no fórum durante todo o tempo, sem contato com pessoas do lado de fora e com meios de comunicação. Elise está presa na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. E durante o júri, ela deve dormir em um centro de detenção provisória da capital. A participação de uma outra pessoa no crime ainda não está descartada pela polícia. Se ao depois for descoberto elementos que comprovam a participação de terceiro, esse terceiro será processado e responderá por esta colaboração, independente deste julgamento. Bom, e a repórter Larissa Alvarenga acompanha a movimentação no Fórum da Barra Funda e tem mais informações para a gente. Larissa, bom dia para você. Olá, pessoal do Link Record News. Elise Matsunaga chegou aqui no Fórum Criminal da Barra Funda por volta das 9h20 da manhã. O julgamento já começou e pode durar até 5 dias. 20 testemunhas e 2 peritos devem ser ouvidos. 10 pessoas que foram indicadas pela acusação, feita pela promotoria, e os outros 10 foram sugeridos pela defesa. Depois de todos os depoimentos, os advogados vão ter 1h30 para convencer o júri popular. 7 pessoas que foram sorteadas para definir o futuro de Elise Matsunaga. Ela é acusada de homicídio doloso triplamente qualificado. Voltamos à redação da Record News. Obrigada, Larissa, pelas informações e análise desse caso. Agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O promotor diz que uma condenação de 24 anos está de bom tamanho. A defesa quer uma condenação de 3 anos. Com mais 4 que ela já está presa, ela ficaria no regime semiaberto. Mas o advogado de acusação, contratado pela família, quer que realmente ela seja condenada a mais de 30 anos. Nós sabemos que ninguém fica mais do que 30 anos preso no sistema carcerário de São Paulo. Elise Matsunaga matou o marido, primeiro com um tiro na cabeça, depois esquartejou, foi deixando partes do corpo numa estrada de terra e a cabeça bem distante. E a polícia só soube que aquelas partes eram do corpo de Matsunaga a partir do instante que encontrou a cabeça. 22 pessoas foram relacionadas para serem ouvidas, 10 pela defesa, 10 pela acusação e 2 técnicos que vão explicar alguns detalhes a respeito do que aconteceu dentro do apartamento. Elise Matsunaga, ela entregou uma carta através de seus advogados de defesa, dizendo que
Matsunaga, o marido, já havia ameaçado a primeira mulher, mas que ela tem dificuldade de ver a filha, que ela tem saudade da filha. Esta carta, através desse apelo de mãe, com isso a defesa quer motivar as mulheres que farão parte do júri. Mulheres vão fazer parte do júri que vão decidir se condenam ou se absolvem Elisa Matsunaga. Foi um crime premeditado, um crime frio, calculista, um crime que abalou a sociedade, onde um homem muito rico que tirou Elisa Matsunaga da prostituição, deu nome, deu casa, deu status, colocou na sociedade e acabou sendo morto por ela porque iria deixá-la por uma outra prostituta. Bom, ainda sobre esse assunto, a enquete do dia, então, você acha justo sentenciados, condenados a mais de 30 anos de prisão, cumprirem no máximo os 30 anos de reclusão previstos no Código Penal? Isso por conta, né, Lidiane? No caso da Elise, por exemplo, os advogados de acusação pedem ali 33 anos de reclusão, mas existem também outros casos em que a pena chega até 100 anos de reclusão, mas aí a justiça brasileira só permite que os sentenciados, então, cumpram no máximo 30 anos de prisão. Esse prazo foi definido porque, antigamente, quando foi elaborado o Código Penal, a expectativa de vida dos brasileiros era muito mais baixa do que temos hoje. Por isso, então, o máximo a ser cumprido em regime fechado, 30 anos. Isso explica, então, a forma como o Código Penal está também ultrapassado, precisa de uma revisão, mas fato é que isso ainda vigora nos dias de hoje. Por isso, perguntamos para você, para votar, comentar o que você pensa sobre o assunto pelas redes sociais. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, utilize sempre a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Lembrando que até a segunda edição, vários momentos de interatividade com a sua participação aqui na tela do Link Record News. Bom, e ainda sobre esse assunto, a repórter Ana Paula Neves está no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e tem mais informações ao vivo para a gente sobre esse julgamento. Ana Paula, bom dia para você. Conta para a gente como está a movimentação nesse momento por aí. Oi, bom dia a todos que nos acompanham pela Record News. Olha, começaram agora os trabalhos aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. O juiz autorizou a entrada dos cinegrafistas para fazer as primeiras imagens de Elise Matsunaga e também de todos que participarão deste julgamento e que lá dentro estão. Então, o juiz, promotor, advogados de defesa já estão lá dentro, conversam agora para dar início aos trabalhos. Qual vai ser o primeiro passo aqui desse primeiro dia de julgamento, né? A escolha do Conselho de Sentença. Então, 48 pessoas que são representantes da sociedade civil, então homens, mulheres de diversas idades, a partir de 18 anos, claro, sem nenhum antecedente criminal, foram pessoas selecionadas para estarem aqui hoje. E aí vai haver um sorteio até que se forme um número de 7 pessoas que serão os jurados, já que esse crime ele vai a júri popular, não é? Então, esses representantes da sociedade é que vão definir se condenam ou absolvem Elise Matsunaga por ter assassinado e esquartejado o marido em 2012. Ela que reconfessa. Então, esses são os primeiros trabalhos desse primeiro dia de julgamento aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. Então, o início das atividades deve acontecer daqui a pouquinho. Eles estão só finalizando questões burocráticas para que, então, esse Conselho de Sentença seja formado. Esse é um julgamento que despertou muita atenção da população em geral, porque envolveu, claro, o assassinato, né, de um marido. Então, Elise Matsunaga era casada com Marcos Matsunaga. Eles tinham uma filha, tem uma filha de, na época, 1 ano e pouco. Aconteceu esse assassinato no apartamento do casal. Elise disse que deu um tiro na cabeça do marido e depois esquartejou o corpo dele e confessou o crime dias após a polícia ter sido acionada. Bom, a criança está com os pais do Marcos. Eles não vieram ao plenário hoje, então ela não tem contato com a filha desde então. Ela está presa, né, em Tremembé, interior de São Paulo, em uma penitenciária que fica a cerca de 250 quilômetros aqui da capital paulista. Foi trazida hoje de manhã para o fórum, chegou por volta das 9 horas, ficou em uma cela, aqui aguardando o início das atividades. Então, daqui a pouco, esse conselho de sentença deve ser formado, para então sabermos se o júri será mais composto por homens ou por mulheres. A acusação quer
quer que tenham mais homens na formação, já que esses homens poderiam se colocar no lugar da vítima. A defesa prefere que esse júri seja formado mais por mulheres, que podem ter empatia por Elise, por ela ser mãe, né, por ela dizer sofrer ali algumas agressões do marido, enfim. Vamos ver como vai ser a formação, mas a formação é um momento muito importante, porque são eles que vão definir o futuro dela. Então, é um momento de bastante apreensão até que esse conselho de sentença seja formado. Por enquanto, são essas informações, mas estamos aqui ao vivo e a qualquer momento voltaremos para a Record News. Voltamos com vocês aí no estúdio. Ana Paula, aproveitando a sua presença aí, você disse realmente que é um júri que chama a atenção, claro, o país todo mobilizado, muitas pessoas, muitos curiosos, eu acredito, que estejam também aí na porta. E aí, o que você sente da opinião pública, a opinião popular? Está dividida também? Como é que as pessoas falam sobre esse assunto, tanto homens quanto mulheres? Lidiane, olha, em geral as pessoas ficaram bastante estupefatas, acho que é a palavra que melhor define o sentimento das pessoas sobre como uma mulher teria condição até física, né, de depois de atirar no marido, ainda esquartejá-lo, né, cortá-lo aí em vários pedaços. Então isso desperta nas pessoas um sentimento ruim, claro, porque ninguém é conveniente com um tipo de crime assim. De qualquer maneira, agora as pessoas estão aguardando qual vai ser o posicionamento tanto da defesa quanto da acusação. E por que eu digo isso? A Elise divulgou, na verdade, os advogados dela divulgaram ontem uma carta que ela escreveu para a filha. Essa carta foi escrita em março, há pouco menos de um mês da menina completar 5 anos. Quando o crime aconteceu, a menina tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E desde então, a Elise não viu mais a filha, porque ela está sob os cuidados dos avós paternos. Muito bem, o que diz essa carta, Lidiane? A Elise escreveu na carta que sentia muito essa distância da filha, que queria uma aproximação com ela, que se no futuro fosse permitido, ela iria explicar o que aconteceu, as razões que a levaram a cometer esse tipo de crime, deixou a menina sem pai, mas também que a menina tinha que ouvir o lado dela. Enfim, essa carta é uma carta até que emocionante quando se lê a carta e analisa só o que está ali naquele papel. Esse pedido de desculpas, enfim, essa parabenização, já que ela falava dos 5 anos que a menina completaria, as primeiras palavras ditas, né, a vivência que ela teve como criança ali naquele período e que a Elise, como mãe, não presenciou. Então, uma carta bem cheia de emoção. E a partir desse papel, que foi entregue aos advogados da Elisa, que depois passaram aos advogados da família do Marcos Matsunaga, a gente não sabe se a criança chegou a ter contato com essa carta, mas a divulgação dessa carta já sensibilizou um pouco a opinião pública, porque muitas mulheres que leram isso, já que foi divulgada na internet, podem estar hoje aqui, né, fazendo parte desse conselho de sentença. Então, alguns dizem que foi uma estratégia da defesa da Elise ter divulgado essa carta agora, já que o conselho de sentença é formado por cidadãos, né, por pessoas da sociedade, que poderiam ler, então, essa carta e também se sensibilizarem. Outros dizem que não, que as pessoas já estão muito escoladas do caso, que isso não teria tido a menor influência na decisão alheia. O fato é que até o julgamento ele é marcado muito tempo depois do fato. Você vê, o assassinato aconteceu em 2012, nós já estamos em 2016. Portanto, mais de 4 anos se passaram por conta do mês aí. E esse tempo todo, além da lentidão da justiça, também se aplica até para que a sociedade não esteja com aquela opinião formada sobre o caso por conta da divulgação na mídia. Então, tudo isso também é pensado, né? Já que o júri é popular, que as pessoas não tenham aí já o juízo de valor formado, né, Lidiane? Então, tudo isso é pensado para que, de fato, esse conselho seja formado, mas o dia promete muitas novidades e, claro, que a Record News vai tratar de todas elas ao vivo aqui para quem nos acompanha. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigado pelas suas informações. Por enquanto, qualquer momento você volta aqui na nossa programação. Muito obrigado. Bom dia de trabalho para você por aí. Bom trabalho, Ana Paula. Agora a gente volta a falar sobre o julgamento de Elise Matsunaga. Para isso, conversamos ao vivo por telefone com o advogado criminalista e conselheiro da OAB São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor Mário, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Link Record News. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Luana. Professor, só para a gente abrir, explica para a gente como é formado, então, um júri popular, esse caso que começa agora, então, com o júri popular, professor. Tá ok. Alguns casos, que são os casos dolosos contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, aborto,
enfim, alguns casos que a lei prevê, eles são julgados pelo tribunal do júri e não pelo juiz singular, que é aquele juiz sozinho na mesa dele, que ouve as testemunhas e acaba sentenciando, culpado ou inocente. Os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, eles vão para o tribunal do júri. O tribunal do júri é formado da seguinte maneira: as instituições de classe, os órgãos públicos, eles enviam listas de pessoas anualmente para formar o grupo de jurados. Esses jurados são divididos em grupos de 25, que são convocados a participarem dos julgamentos e não podem dizer que não vão, eles têm que ir. É um serviço público que é prestado, né? Então, nesse dia do julgamento, com um número legal de 25 ou no mínimo 15 jurados presentes, o juiz faz um sorteio dos 7 jurados que irão compor o que a gente chama de conselho de sentença, e esse conselho de sentença vai dizer se a pessoa é culpada, se a pessoa é inocente, e o juiz presidente, que é o juiz de direito, ele não pode dar uma sentença desassociada, né, em desarmonia com o que os jurados votaram. Então, é assim que funciona. Quando faz o sorteio, tanto a acusação quanto a defesa podem recusar 3 jurados, sem dizer o motivo. Olhou para o sujeito, ele usa bigode, eu não gosto de bigode, eu rejeito o jurado. Sorteou um homem, o júri é de mulher, e aí ele pensa com ele mesmo, o promotor ou a acusação, não vou aceitar esse jurado, recuso. Então, 3 recusas injustificadas. Mas vamos supor que já com as 3 recusas feitas, ele não pode fazer mais nenhuma, mas é sorteado um jurado que ele saiba que é parente do réu, é parente da vítima, ou foi advogado, ou é amigo íntimo, enfim, tem algum vínculo que impeça de ser jurado, ele pode, tanto o promotor quanto o advogado, pode pedir a palavra pela ordem para o juiz explicar a motivação e recusar o jurado. O juiz, então, vai perguntar para o jurado se aquilo é verdade. Se for verdade, a pessoa está recusada, afastada. Agora, doutor Mário, em princípio, é assim que funciona o conselho de sentença. Doutor Mário, uma grande preocupação, principalmente da defesa de Elise Matsunaga, é contar com mais mulheres nesse júri do que homens. Eles apostam aí na tese de que as mulheres poderiam se sensibilizar pelo fato de Elise ser mãe, ter adotado um tom aí de separação da filha, enfim. Alguns fatores que poderiam sensibilizar e aí sim aliviar um pouquinho a situação da Elise Matsunaga. Quando esse júri é formado, oferecido então para apreciação de defesa e acusação, é o mesmo número de homens e mulheres que são colocados ali à disposição da Justiça? Não, nem sempre. Essas listas de 25 jurados, elas são formadas aleatoriamente, elas são sorteadas e vão sendo feitas. Pode ter uma lista que haja homens e mulheres e pode ter uma lista que só tenha homens e só tenha mulheres. Isso é imponderável, porque não há um critério. É feito um sorteio e vão juntando esses 25 jurados e vão sendo divididos. Mas, olha, existem certas crendices no júri que são muito curiosas, né? Em júri de que a ré é mulher, não pode pôr homem. Não se aceita médico como jurado porque o médico é muito duro. Não se aceita engenheiro como jurado porque o engenheiro, 1 mais 1 tem que dar 2, as coisas da justiça nem sempre 1 mais 1 dá 2. Não pode aceitar japonês, porque japonês é muito bravo. Então, tem umas crendices. Em 1981, o primeiro caso de júri no Brasil de mulher que esquartejou o marido e guardou e ocultou o cadáver, foi o caso da Iraídes Domingues Vieira, Chica Picadinho, e eu fui o advogado. E no meu conselho de sentença eram 7 homens, e ela foi absolvida por 6-1 de todas as acusações. Então, não tem muito, para mim, pelo menos, naquele momento, não teve grande influência a questão do homem ou mulher. A gente que acredita nisso e procura não colocar o sexo oposto como jurado, o sexo oposto do acusado em relação aos jurados. Doutor, agora durante o julgamento, o que pode ser mostrado aí a esse tribunal do júri, né? Eu posso mostrar imagens do crime, por exemplo? O que os advogados de acusação podem apresentar, também os de defesa? O que eles podem apresentar e o que eles não podem apresentar ao júri? Tá, Luan, existe aquela influência da cultura americana sobre nós brasileiros a respeito de julgamentos de tribunal do júri. Então, nos julgamentos americanos, aos 48 minutos do segundo tempo, abre a porta e aparece a testemunha-bomba, a testemunha-chave, e que salva ou põe o réu na cadeia. No Brasil não funciona assim. A regra processual diz o seguinte: você
3 dias antes, tanto a acusação como a defesa, eles podem apresentar documentos. Documentos que não forem apresentados 3 dias antes do julgamento, eles não podem ser apresentados. Se for um documento bomba, um documento que foi conseguido há 2 dias, há 1 dia do julgamento, então a defesa ou a acusação pode se dirigir ao juiz através de petição, explicando a situação e pedindo, inclusive, o adiamento do julgamento para que a parte contrária tome conhecimento daquela prova juntada. É o que a Constituição Federal diz, né? Ampla defesa, direito ao contraditório e devido processo legal. O contraditório é isso, é a parte contrária tomar conhecimento com tempo hábil da prova juntada e procurar se defender dela. Então, no tribunal do júri, toda a prova juntada até o 3º dia pode ser perfeitamente mostrada, vídeos, matérias jornalísticas, enfim, é tudo aquilo que possa levar os jurados a ter uma percepção dos fatos e julgar, como diz a lei, sem peias legais, ou seja, o jurado julga de acordo com o entendimento dele, não está preso a nenhuma ordem legal. Ele julga, todo julgamento judicial, o juiz, o magistrado, o desembargador, o ministro, tem que fundamentar o voto. No caso do tribunal do júri, não, o jurado não precisa, aliás, ele nem pode manifestar qual é o voto dele, ele só vota sim ou não, pela absolvição, pela condenação. Doutor Mário, enquanto nós conversamos aqui, imagens são exibidas, imagens feitas agora há pouco do interior, então, do tribunal, do Fórum da Barra Funda, onde deve começar em instantes, então, o julgamento. Nós percebemos ali alguns magistrados já posicionados, Elise Matsunaga também no canto esquerdo da mesa. Daqui a pouco a imagem, olha só, Elise Matsunaga já está ali sentada, com as mãos entre as pernas ali, cabeça baixa, aguardando, então, os procedimentos. Eu aproveito e pergunto para o senhor o seguinte, é o tema da nossa enquete de hoje, doutor Mário. O senhor acha justo, então, que sentenciados a mais de 30 anos, só cumpram 30 anos de reclusão no regime fechado, isso por causa do nosso Código Penal? Essa disposição de que ninguém poderá permanecer preso por mais de 30 anos, olha, a gente falando 30 anos é uma vida, né? Uma pessoa que for presa com 18 anos, fica 30 anos, vai sair com 48. Uma pessoa de 30 anos morre na cadeia. Nós não adotamos o princípio de outros países, de que há a possibilidade da prisão perpétua e em alguns países até a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas não sou contra a prisão perpétua. Tem certas pessoas que não têm a menor condição de viver em sociedade. Eu até brinco com os meus alunos, um exemplo, falo, você acha que a gente pode soltar o Fernandinho Beiramar? Peraí, doutor, antes que o senhor responda essa questão, se é possível realmente soltar Fernandinho Beiramar, eu só interrompo um pouquinho para avisar que a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E nós seguimos aqui, então, conversando com o doutor Mário sobre as etapas desse processo do julgamento de Elise Matsunaga. Doutor, a palavra está com o senhor. Tá, então, é possível se soltar um Marcola e levar ele para casa, com o Fernandinho Beiramar? E tem pessoas que realmente não têm a menor condição. Mas vamos supor que alguém esteja condenado a 100 anos de cadeia, ok? 30 anos de cadeia. E dentro da cadeia ele vem a praticar um outro crime. Este novo crime, se condenado, a pena vai ser somada aos 30 anos. Então ele não vai sair com 30 anos, porque ele praticou um novo crime já cumprindo outra pena. Então, ele pode ficar 40 anos, 50 anos e pode não sair mais, dependendo do número de crimes. Por exemplo, a gente falou do Marcola, é o que acontece. Ele continua praticando crimes dentro da penitenciária, comandando o crime organizado, e algumas outras condenações já estão se sucedendo àquelas já existentes. Ou seja, ele está preso, salvo engano, há 17 anos, e a perspectiva é de que ele efetivamente nunca tenha a liberdade novamente. Vai ficar encarcerado. Nós temos também o problema das pessoas que têm não perturbação mental, mas têm doença mental, que é o caso do Champinha, aquele sujeito que praticou um crime bárbaro, matou o namorado, a menina, e foi preso tomando cerveja pelo saudoso delegado Sérgio Guardia, que também acabou sendo vítima de um homicídio. Bom, mas enfim, o Champinha foi feita uma perícia médica e ele tem um defeito congênito no cérebro que nasceu com ele. Ele não tem a parte do cérebro do remorso.
Então, para ele, tanto faz matar uma pessoa e tomar uma cerveja, é a mesmíssima coisa. Resultado, ele tem em medida de segurança. Essa medida de segurança, os exames são realizados periodicamente para saber se há uma evolução no quadro dele. E como não há, porque o cérebro não tem como regenerar, ou aliás, não é regenerar, como criar novamente essa parte, o Champinha nunca será posto em liberdade. Ele ficará em medida de segurança, não é pena, né? Ele não está cumprindo pena, mas ele está em medida de segurança para o resto da vida. Doutor, voltando agora sobre o júri de hoje, né? Esse julgamento que começa contra Elise Matsunaga, a previsão é de pelo menos 5 dias aí, pelo menos até o fim dessa semana. São 20 testemunhas, 10 de defesa, 10 de acusação, 2 peritos ainda da Polícia Civil podem ser ouvidos nesse processo. Durante esse período, onde que os jurados ficam, hein? Porque não vão dormir no fórum, evidentemente, né? Eles também não podem ter contatos. Onde que eles vão? Sim, alguns fóruns têm já instalações para os jurados serem recolhidos. Eles ficam alojados no próprio fórum em alojamentos apropriados, ficam sozinhos. Alguns fóruns têm lugar para duplas de jurados, mas a regra seria cada um no seu alojamento. Eles não podem ter contato entre eles sobre os fatos. Então, eles almoçam juntos, tomam café da manhã, jantam juntos, lanche da tarde, todos juntos, numa sala onde fica o juiz-presidente, eventualmente pode ficar também o promotor e o defensor, e os oficiais de justiça circulando para que não haja nenhum tipo de contato entre eles a respeito dos fatos. Eu vejo isso como uma grande bobagem, sabe? Tem muito esse impedimento total. Eu participei há muitos anos de um júri, que também foram 4 dias de júri, e no quarto dia, ao final do julgamento, houve a suspeita de que o jurado teria recebido uma comunicação da esposa, que ela estava bem, que estava aguardando no final do julgamento, e o julgamento foi anulado, porque houve quebra da incomunicabilidade dos jurados. Mas, em princípio, é isso, eles têm que ficar no fórum, não podem se comunicar a respeito dos fatos, podem conversar sobre qualquer coisa, menos a respeito dos fatos. Doutor Mário, aproveitando uma curiosidade até, acho que de todo o público como público geral, caso Elise Matsunaga seja realmente condenada e fique presa por X anos aí, a guarda da filha dela hoje pertence aos avós paternos, que é quem cuidam aí da menininha hoje por volta aí de 6 anos de idade. Ela tem alguma possibilidade, caso seja realmente condenada, a voltar a rever essa criança que ela perdeu o contato desde então, desde quando aconteceu o crime? Eu falo por mim. Se fosse o advogado especificamente nessa situação, eu brigaria pelo direito dela visitar a filha, ter visitas da filha, ter acesso, contato com a filha, porque seria uma penalização, não a ela, mas a filha. Né? A filha, no futuro, é que vai julgar essa questão particular de família, que é uma tragédia. Mas se negar o direito à mãe de ver a filha e a filha ter acesso à mãe, isso eu acho de uma desumanidade inominável. Tá certo, tá ótimo, doutor. Bom, a gente conversou aqui com o doutor Mário de Oliveira Filho, ele é advogado criminalista e também conselheiro da OAB de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News, com certeza esclareceu muitas dúvidas aí sobre esse julgamento. Muito obrigado, a qualquer momento a gente pode voltar a entrar em contato com o senhor. Obrigado, doutor.